Olá pessoal, meu nome é Érica e sou estudante de gastronomia da Unioped. No nosso projeto de extensão, escolhemos uma receita para dar uma aula a vocês. A minha receita é o sonho de padaria. Eu escolhi essa receita porque me lembra muito a minha infância. Quem nunca escutou o carro do sonho passar na rua de casa? Então, para iniciar essa receita, eu vou lavar as minhas mãos, que é um dos princípios da cozinha, né? Eu seco bem minhas mãos para tirar o excesso de água. Então a gente vai precisar de um bowl para mexer a massa. Aí de ingredientes são um ovo, 80 ml de leite, 10 gramas de fermento, 20 gramas de manteiga, 1 grama de sal, 50 gramas de açúcar e 250 gramas de farinha de trigo. A gente vai iniciar com o leite e o fermento. Como o fermento é biológico, fresco, a gente dissolve ele no líquido da nossa receita. Deixa uns minutinhos para ele se dissolver aqui por completo. Então, essa é uma receita feita pelo método direto. Então eu vou iniciar com a farinha de trigo, que são 250 gramas. Após, eu vou colocar açúcar, que são 50 gramas. A manteiga, que são 20 gramas. E a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. 1 grama de sal. Só cuidado quando for realizar essa receita, com a junção do fermento biológico fresco, o sal pode matar esse fermento. Então a sua receita dará errado. Então coloque o sal no meio dos ingredientes secos, dê uma misturada para depois você entrar com o fermento. Aqui eu utilizei 1 grama de sal, aí eu dou uma misturadinha. Coloco um ovo. O nosso fermento, juntamente com o leite, já dissolveu quase que por completo. E essa mistura a gente vai adicionando aos poucos, porque o líquido dentro da nossa receita, que no caso é o leite, é variável. Então aqui eu tenho 80 ml de leite, mas pode ser que eu precise de um pouco mais ou de um pouco menos. Então eu coloquei aqui um pouco mais da metade e vou mexendo aos poucos. Essa é uma massa que no início ela é meio grudenta, mas conforme a gente for mexendo, conforme o glúten for se distribuindo na massa, ela começa a soltar das nossas mãos. Conforme a gente vai mexendo, a gente vai percebendo que ela começa a ficar menos pegajosa. Como vocês podem perceber, ela ainda está bem pegajosa. Se for preciso, vocês verem que a massa está muito grudenta, pode tirar um pouco de excesso da massa com as mãos, porque às vezes o que atrapalha a gente a mexer essa massa é a quantidade de massa que tem na mão da gente. Por a mão da gente ter um certo calor e por esse excesso de massa, às vezes até mal misturada, faz com que grude na mão da gente. Uma maneira mais simples assim de tirar a massa da mão é como se a gente fizesse um movimento de pinça para conseguir tirar essa massa da mão da gente. Tirando o excesso, a gente também pode esfregar assim, que ajuda também a tirar a massa da mão da gente. Conforme a gente vai amassando essa massa, ela começa a desgrudar, tanto do bowl quanto da mão da gente. No início vocês podem pensar que a massa está dando errado, mas não, é normal ela ficar assim, macia e grudenta, mas conforme a gente vai mexendo, ela vai desgrudando da mão da gente. Nesse momento eu vou precisar lavar as minhas mãos, porque o excesso de massa que está na minha mão está me atrapalhando mexer, que aqui eu já percebi que ela está desgrudando do bloco. Então é o excesso de massa da minha mão que está fazendo ela grudar ainda.
Já consegui lavar as minhas mãos e retirar todo o excesso de massa que estava nela. Novamente eu seco a mão bem sequinha para voltar a mexer nessa massa. Caso vocês percebam que a massa esteja muito mole, pode adicionar um pouquinho de farinha de trigo. Mas quando a gente muda o líquido que a gente coloca no início da receita, porque vocês podem perceber que eu não usei todo o meu leite que está no meu recipiente. Como eu tirei o excesso de massa da mão, essa massa já solta do meu bol e já não gruda mais tanto na minha mão. Então eu já posso enfarinhar e descer ela sobre a minha bancada. Vocês podem perceber que essa é uma massa bem macia e ela não gruda mais na minha mão. Então agora eu porciono os sonhos com o peso que eu desejo. Primeiramente eu peso minha massa para ver a divisão. A minha massa deu 420 gramas, então eu vou porcionar cada sonho com 40 gramas. Vou utilizar uma espátula para ficar mais fácil de eu porcionar essa minha massa. Existem várias maneiras de você bolear uma massa para deixar ela redonda no formato de um sonho. A minha preferida é utilizar as duas mãos, com isso fazer uma bolinha. Por quê? Porque aqui você consegue fechar todas as fendas que possam ter ficado nessa massa. Então eu vou boleando assim que eu vejo que ela está redondinha, eu simplesmente deixo ela sobre a bancada. E esse processo a gente faz com sonho por sonho. Vou boleando ela, caso necessário, eu ponho um pouquinho de farinha de trigo nas minhas mãos. Agora a gente deixa essa massa descansando por um período de 1 ou 2 horas, mais ou menos 1h30 a 2 horas, pois esse fermento que a gente utilizou na massa precisa entrar em ação para essa massa crescer, para a gente conseguir fritar ela corretamente e o nosso sonho não ficar cru por dentro. Então, nesse momento, a gente pega um plástico e cobre a nossa massa sobre a bancada. É utilizado esse plástico para a massa não ressecar até esse período de descanso dela. Então, pessoal, já se passaram 2 horas desde o descanso da minha massa. E agora eu vou começar a fritar os meus sonhos. Como a minha panela é pequena, eu vou utilizar meio litro de óleo. Já coloquei o meu óleo na panela para pré-aquecer. E aqui comigo eu tenho um bol com açúcar, com toalha de papel para mim esconder esses meus sonhos após fritos. A gordura não pode estar muito quente, senão o sonho dora por fora, mas fica cru por dentro.
Então aqui eu tirei a minha última remessa de sonho. Agora eu vou ensinar vocês a rechear esse sonho. O recheio que eu vou dar como opção é a nata, onde eu bati 300 gramas de nata e 2 colheres de açúcar na batedeira. Então você corta esse sonho ao meio, pega um tanto de nata com uma colher, passa dentro dele e limpa as bordinhas. Assim o nosso sonho vai ficar recheadinho, fazendo assim com todos os outros. Como vocês podem observar, o nosso sonho ficou todo recheadinho e é uma massa muito macia por dentro. E assim chega ao fim a nossa aula. Muito obrigada.